Caim estava furioso. Sentia o sangue subir enquanto o rosto queimava de inveja. Seu irmão mais novo, Abel, tinha oferecido um sacrifício que agradou a Deus, enquanto o seu, feito de produtos da terra, foi rejeitado. E mesmo após um alerta direto do próprio Deus, ele não recuou. Chamou Abel para o campo, e ali, no silêncio da terra, o sangue do primeiro assassinato foi derramado. Caim matou seu irmão a sangue frio, e o que veio depois mudou para sempre o destino da humanidade. Por que Deus não o matou? Essa talvez seja a pergunta que ecoa desde Gênesis. Caim não morreu. Ele foi amaldiçoado. És agora maldito desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Gênesis 4:11. Mais do que uma punição física, essa maldição parecia espiritual. A terra não daria mais fruto. Ele seria errante, fugitivo, carregando o peso do crime para sempre. Mas Deus fez algo inesperado. Colocou nele um sinal. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Gênesis 4:15. Que marca foi essa? E mais perturbadora ainda, ela continua existindo. O texto bíblico não diz que tipo de marca foi, mas o fato é que ela se tornou um mistério profundo. Era visível, sobrenatural, genética, espiritual. E por que Deus marcou um assassino com uma proteção? Muitos estudiosos acreditam que essa marca foi uma sentença de exílio perpétuo, um símbolo de condenação divina com aparência de misericórdia. Mas há interpretações ainda mais sombrias. Alguns rabinos antigos defendiam que a marca era uma deformidade. Outros, que o sinal era uma alteração na cor da pele. Existem até teóricos que afirmam que a descendência de Caim teria herdado não só o castigo, mas algo muito mais denso. Uma linhagem marcada por violência, controle e rebelião. Na história bíblica, os descendentes de Caim desapareceram após o dilúvio. Mas antes disso, algo chama a atenção: o surgimento da civilização. Foi seu descendente, Lameque, quem criou poligamia. Seus filhos fundaram a música, a metalurgia e a criação de gado. Civilizações começaram com a linhagem de um assassino. E se a marca de Caim for mais do que um símbolo individual? E se for um padrão que se repete na humanidade? O primeiro assassinato da Bíblia não ficou isolado. Logo após, a corrupção generalizada levou ao dilúvio. Depois Babel, depois Sodoma. O ciclo de rebelião e destruição parece seguir como um eco da mesma raiz, como se a maldição de Caim tivesse sido impressa no coração humano. O próprio Jesus, milênios depois, se referiu a Caim como o primeiro responsável pelo sangue inocente derramado. Lucas 11:50-51. E João afirmou que Caim era do maligno. 1 João 3:12. Se ele foi o primeiro homem a se desconectar totalmente de Deus, será que seu estado espiritual contaminou gerações? Mais intrigante ainda é que o Novo Testamento alerta sobre pessoas que seguem o caminho de Caim. Judas 1:11. Isso sugere que essa maldição não é apenas hereditária, mas comportamental. Como um modelo de afastamento, orgulho e rejeição da verdade. O caminho de Caim seria, então, uma trilha aberta para aqueles que rejeitam a correção divina e preferem viver de acordo com sua própria justiça. E isso não é algo restrito ao passado. Hoje, vemos pessoas que banalizam a vida, se afastam da fé, se alimentam da violência e do ódio como se fossem virtudes, governos que perseguem os inocentes, sistemas que suprimem a verdade. Tudo isso pode ser manifestação da mesma maldição? O espírito de Caim, o arquétipo do primeiro rebelde assassino, parece muito mais presente do que ausente. Mas a pergunta central continua de pé. Se Deus pôs uma marca, ela terminou com ele ou segue entre nós? Teria esse sinal transcendido o físico para se tornar uma espécie de legado invisível que marca comportamentos, decisões e até mesmo estruturas sociais? E há ainda uma dúvida incômoda. E se essa marca não for apenas uma punição, mas também uma profecia? A resposta pode estar escondida na própria genealogia,
e no que veio depois da destruição provocada por Caim. Enquanto a linhagem de Caim se espalhava, a dor da terra parecia aumentar. Cada geração nascida sob seu nome carregava um fardo que não se explicava com palavras, apenas com consequências. Seus descendentes, como Tubal-Caim e Jabal, se tornaram figuras centrais no nascimento da cultura humana. Trabalharam o ferro, criaram instrumentos musicais, moldaram os primeiros modos de viver em sociedade. Mas essa evolução tecnológica e cultural não foi acompanhada de pureza espiritual. Algo crescia torcido desde a raiz. Lameque, da mesma linhagem, declarou ter matado um homem e se gabou disso. A violência já não era mais uma tragédia, era uma conquista. É nesse cenário que a corrupção humana atinge o ponto de não retorno. Gênesis 6 revela que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Deus, então, decide intervir com o dilúvio. Um recomeço. Mas nem mesmo a destruição quase total da humanidade apagou aquilo que havia sido iniciado por Caim, porque a raiz do problema não era o homem em si, mas o coração rebelde que o acompanhava. A marca podia ter desaparecido da carne, mas seu reflexo já havia se fixado no espírito da humanidade. É curioso que o único justo daquela geração, Noé, não descende de Caim, mas de Sete, o filho que nasceu a Adão após o assassinato de Abel. A linhagem de Sete foi marcada pela busca por Deus, enquanto a de Caim seguiu o caminho da autonomia. A humanidade, desde o início, se dividiu entre dois caminhos, o da obediência e o da rebeldia. Essa divisão não acabou com o dilúvio. Ela continuou geração após geração em lutas, guerras, traições e destruições. Ao longo da história bíblica, figuras que imitam Caim reaparecem sob diferentes formas. Saul, o primeiro rei de Israel, se perde pela inveja e pelo orgulho. Jeroboão, que lidera a divisão do reino, cria um sistema de adoração rival, afastando o povo da vontade de Deus. Judas, discípulo de Cristo, entrega a inocência por algumas moedas. Todos, de alguma forma, refletem a decisão original de Caim: preferir o próprio desejo à vontade divina. Essa é a verdadeira marca. Não algo visível, mas uma disposição do coração. Jesus advertiu que muitos tentariam esconder essa marca sob aparência de religiosidade. Fariseus que lavam o exterior do copo, mas dentro estão cheios de rapina e iniquidade. Pessoas que dizem, Senhor, Senhor, mas não praticam a vontade do Pai. O espírito de Caim não é apenas uma herança do passado, mas uma presença ativa nas escolhas humanas. Está onde há orgulho, está onde há negação da verdade, está onde o outro é eliminado para satisfazer o ego. A marca, então, não foi um fim, mas o início de um processo. Uma contaminação silenciosa que atravessa épocas. Ela é reativada sempre que o amor é desprezado, quando a justiça é pervertida, quando a vida do outro perde valor. E pior, ela é alimentada pelo silêncio, pela normalização da injustiça, pela indiferença ao sofrimento. Caim, após matar Abel, respondeu a Deus com frieza: Sou eu o guardador do meu irmão? Essa pergunta continua ecoando, como um espelho da indiferença moderna. A grande tragédia é que essa marca não precisa ser visível para ser letal. Ela age de dentro para fora. E muitas vezes é acolhida como virtude. Em um mundo que valoriza o individualismo, a dominação, o sucesso a qualquer custo, a marca de Caim encontra solo fértil. E continua gerando frutos. Frutos que sangram. Frutos que matam. A história de Caim não terminou com seu exílio. Ela nunca terminou, porque o seu erro se transformou em padrão. A pergunta que se impõe não é apenas se a marca de Caim ainda está ativa. É se nós mesmos, em algum momento, a adotamos como parte de quem somos sem perceber. A terra, que já não cooperava com Caim, também parecia simbolizar um universo que passou a operar sob outra lógica. Se antes a criação se harmonizava com o ser humano, agora havia um rompimento. Não foi apenas um homem punido por um crime,
Foi um elo quebrado entre céu e terra. Caim é condenado a vagar, mas o que ele carrega vai além do castigo físico. A marca colocada por Deus era, ao mesmo tempo, proteção e sentença. Uma declaração silenciosa de que algo havia mudado para sempre. E aqui está um ponto que muitos ignoram. A marca de Caim não foi apenas para afastar assassinos, foi também um sinal eterno de que o primeiro sangue derramado clamava justiça. Não um grito qualquer, mas um eco que parece atravessar os séculos. A morte de Abel não foi o fim da história, foi o início de um novo padrão de violência, culpa e separação. A Bíblia não diz que a marca desapareceu, e o silêncio sobre seu fim talvez seja mais eloquente do que qualquer explicação. Porque não é apenas uma marca em Caim, é uma lembrança impressa na humanidade. Gerações se passaram. A descendência de Caim construiu cidades, desenvolveu ferramentas, fundou a civilização. Seu tataraneto Lameque se tornou ainda mais cruel, se gabando de matar um homem por uma ferida e um jovem por um arranhão. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Gênesis 4:24. A maldição não apenas continuava, ela evoluía. Não era só um selo no corpo, era um espírito de arrogância, uma cultura de revanche e destruição. A violência que começou com um irmão matando outro, logo contaminou povos inteiros, até o ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem. Antes do dilúvio, a terra estava cheia de violência. O próprio texto bíblico afirma que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Caim plantou o veneno, mas ele se espalhou rapidamente. A marca talvez tenha se tornado invisível com o tempo, mas sua essência percorreu os séculos. Até hoje, a história humana é marcada por disputas fratricidas, irmão contra irmão, nação contra nação, povo contra povo, sempre movidos por orgulho, inveja, medo, desejo de domínio. Exatamente como Caim. E o mais inquietante, Caim nunca expressa arrependimento. Reclama da punição, teme pela própria vida, mas em nenhum momento demonstra remorso pela vida que tirou. Isso faz dele o primeiro ser humano a ignorar a gravidade do pecado. Ele mata e depois tenta racionalizar. Sou eu o guardador do meu irmão? Pergunta, como se o crime fosse apenas um mal-entendido. O espírito de Caim não é apenas assassino, é indiferente. Uma apatia espiritual que endurece corações até hoje. Quantas vezes vemos tragédias acontecerem e as pessoas seguem suas vidas como se nada tivessem visto? Alguns estudiosos enxergam na marca de Caim o surgimento da primeira consciência separada de Deus. Um homem que passa a viver à parte do Criador, sem sua presença, guiado apenas por seus próprios instintos. E é exatamente esse o retrato do mundo moderno. Um sistema que exalta a autonomia absoluta, mas que repete o padrão de Caim. Construir sem Deus, avançar sem arrependimento, cultivar a terra sem paz. E no fim, continuar vagando, inquieto, procurando um lugar onde possa encontrar sentido. A maldição de Caim pode não estar escrita na pele de ninguém hoje, mas sua herança aparece nos corações, nas estruturas sociais, nos ciclos de injustiça que parecem intermináveis. Outro detalhe perturbador é que, mesmo depois do dilúvio, a linhagem espiritual de Caim parece sobreviver. Embora ele, em tese, tenha sido eliminado junto com a antiga geração, os mesmos comportamentos ressurgem. Babel, por exemplo, representa a tentativa de controlar os céus com torres, exaltar o nome humano e desprezar a presença divina. O espírito que se esconde atrás disso é o mesmo: construir à margem de Deus. Foi isso que Caim tentou, fundando uma cidade quando deveria estar em exílio. A maldição, portanto, não está apenas em um homem. Está em toda a estrutura humana que escolhe viver sem Deus. É como se cada sociedade que se afasta do arrependimento e da humildade herdasse, de maneira invisível, a mesma marca. Não uma mancha física, mas uma repetição espiritual. A marca de Caim, nesse sentido, seria uma espécie de sombra sobre a humanidade, ativada sempre que se escolhe o orgulho
em vez da confissão, a violência em vez da reconciliação, o isolamento em vez da comunhão. A marca não morre com Caim porque a raiz do seu pecado ainda vive em muitos. A pergunta que ecoa então não é se a marca desapareceu com o tempo, mas será que alguma vez deixamos de carregá-la? A ausência de arrependimento em Caim é uma ferida aberta na história da humanidade. Ele não foi apenas o primeiro assassino, mas o primeiro ser humano a tentar justificar o injustificável. Seu silêncio diante do sangue do irmão é ensurdecedor. E quando finalmente fala, suas palavras revelam um egoísmo frio. Não lamenta o que fez, mas o que pode sofrer. Essa inversão moral não apenas define sua trajetória, como inaugura um padrão que se repete ao longo da Bíblia e da história. Homens que pecam gravemente, mas se preocupam apenas com as consequências para si mesmos. Quando olhamos para os grandes conflitos do mundo, passados e atuais, é difícil não perceber esse mesmo espírito. Governantes que arrastam nações para a guerra em nome do poder. Sistemas que exploram os mais fracos em nome do lucro. Caim pode ter sido o primeiro a levantar a mão contra seu irmão, mas ele não foi o último. O seu ato se repete toda vez que um inocente é silenciado, toda vez que o sangue de alguém clama da terra por justiça e ninguém escuta. A marca não está mais na testa de um homem. Está espalhada nos discursos, nas decisões, nas estruturas. Existe um ponto intrigante na maldição de Caim. Ele teme ser morto, mas não há ninguém além de sua família imediata. O medo de ser morto por qualquer um que o encontrar levanta uma pergunta: a quem ele se refere? Esse detalhe abre espaço para a interpretação de que o castigo não foi apenas literal, mas simbólico. Ele sabia que seu ato havia rompido algo maior e que o mundo se tornara hostil a ele. Não apenas as pessoas, mas o próprio ambiente, o próprio tempo. A marca pode muito bem ser o peso dessa consciência. Saber que a própria existência carrega uma rachadura que não se pode esconder. Mais tarde, ao longo do Antigo Testamento, encontramos exemplos de personagens que seguem caminhos semelhantes ao de Caim. Saul, por exemplo, começa bem, mas termina afogado em inveja, paranoia e desobediência. Davi, embora cometa graves pecados, se diferencia exatamente por aquilo que faltou a Caim: arrependimento verdadeiro. Ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi não racionaliza. Ele chora, escreve salmos, se humilha, e é por isso que, apesar de seus erros, encontra redenção. A diferença não está na ausência de pecado, mas na disposição de se quebrantar. É isso que Caim se recusou a fazer. No Novo Testamento, João alerta que devemos não ser como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. 1 João 3,12. Ele liga o ato de Caim a uma filiação espiritual, como se sua escolha tivesse revelado a quem, de fato, ele pertencia. A ideia de que as ações humanas revelam alinhamentos invisíveis percorre toda a Bíblia. Jesus vai além e diz que quem odeia seu irmão já é assassino. 1 João 3,15. Isso mostra que o pecado de Caim não está apenas no ato visível, mas na intenção oculta. A maldição, então, não é um castigo que se impõe de fora, mas uma condição que nasce dentro. Na carta aos Hebreus há uma passagem poderosa. Pelo sangue de Jesus, temos acesso ao trono da graça, o sangue que fala mais alto que o de Abel. Hebreus 12:24. Essa comparação não é gratuita. O sangue de Abel clama por justiça, o de Cristo por misericórdia. Abel foi a primeira vítima inocente, Jesus o inocente supremo. Ambos morreram injustamente, mas suas mortes geraram efeitos distintos. A de Abel denuncia o crime. A de Jesus oferece perdão ao criminoso. Nesse contraste, a Bíblia propõe um caminho de cura para a maldição. Não negá-la, não ignorá-la, mas encará-la à luz do sangue que redime. Mesmo assim, a marca continua sendo um tema que incomoda. Há quem tente relacioná-la a características físicas, grupos étnicos ou históricos. Esse tipo de interpretação já serviu para justificar preconceitos ao longo dos séculos, uma distorção cruel do texto bíblico. A Escritura jamais descreve a aparência da marca. O foco nunca foi o corpo de Caim,
mas sua consciência, sua postura, sua quebra com o plano divino. Reduzir essa marca a uma questão física é desviar do que realmente importa: a disposição interna do coração diante do erro. O mais perturbador é que, ao fim da narrativa, Caim se retira da presença do Senhor. Gênesis 4:16. Não há uma reconciliação, nenhum retorno. Ele vai para a terra de Nod, que significa errante. É uma existência marcada pela instabilidade, pela ausência de raízes, pelo distanciamento de Deus. Não é um exílio físico apenas, é espiritual. E talvez seja exatamente isso que muitos experimentam hoje sem perceber. Uma vida sem centro, sem direção, sem conexão com o Criador. A marca de Caim, nesse sentido, não é um ponto no corpo. É o vazio da alma que decidiu andar sem Deus. A jornada de Caim para longe da presença de Deus não representa apenas um afastamento geográfico, mas um rompimento existencial. Ele não se move para outro lugar. Ele entra em outra realidade. Uma realidade onde a voz divina se cala, onde não há altar, nem sacrifício, nem comunhão. É um silêncio que não conforta, mas pesa. Caim não apenas se esconde de Deus, ele apaga toda lembrança dele. É por isso que seu legado não começa com um altar, mas com uma cidade. A fundação da primeira cidade humana está diretamente associada ao nome de Caim. Ele dá ao lugar o nome de seu filho, Enoque. A escolha é simbólica. Em vez de olhar para Deus, Caim volta-se para si mesmo, para a continuidade de seu sangue, para a memória de seu próprio nome. Essa cidade não é construída como um espaço de adoração, mas de afirmação pessoal. Nasce assim uma civilização com bases desequilibradas, onde o medo, o orgulho e a autopreservação são mais fortes que a reverência e a humildade. A cidade de Caim é a primeira tentativa de criar segurança longe de Deus. Os descendentes de Caim desenvolvem rapidamente a tecnologia, a música e o comércio. Tubal-Caim fabrica instrumentos de bronze e ferro. Jubal cria a harpa e a flauta. Jabal inventa a tenda e a pecuária nômade. São avanços notáveis, mas todos ocorrem sem qualquer referência ao Criador. É um progresso que ignora a origem da vida. A Bíblia apresenta isso de forma sutil, mas clara. A linhagem de Caim não edifica altares. Tudo é feito com engenhosidade, mas sem temor. É a civilização da competência sem consciência, da genialidade sem sabedoria. E nesse vácuo nasce a brutalidade. O exemplo mais claro disso é Lameque. Ele se apresenta como alguém ainda mais agressivo que Caim. Lameque é o primeiro polígamo, o primeiro homem a tratar a mulher como posse. E diz às suas esposas: matei um homem por me ferir, um rapaz por me machucar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 77 vezes. A distorção é completa. Lameque transforma a proteção dada por Deus a Caim, que era uma forma de frear a vingança, em um direito de violência ilimitada. Ele declara que sua vida vale mais que a de qualquer outro. É a maldição de Caim em sua forma mais crua, a arrogância do homem que se faz Deus de si mesmo. Nesse contexto, a maldição ganha uma nova dimensão. Já não se trata apenas de um indivíduo marcado, mas de uma mentalidade que se reproduz. Uma linhagem que não nasce do sangue, mas da escolha. Uma geração que segue o caminho de Caim não por descendência genética, mas por afinidade espiritual. É por isso que Judas é chamado no Novo Testamento de alguém que seguiu o caminho de Caim. Judas 1:11. Ele também traiu um irmão. Também buscou um ganho imediato. Também se afastou da presença de Deus e encontrou no fim o peso de seu próprio ato. Mas nem tudo está corrompido. A narrativa de Gênesis oferece um contraponto. Após o nascimento de Sete, filho de Adão e Eva, lemos que nasce Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Essa frase tão breve carrega um renascimento espiritual. Enquanto a linhagem de Caim se organiza em torno de cidades e realizações humanas, a linhagem de Sete busca recuperar a comunhão perdida. A partir daí,
surgem os homens que andaram com Deus, como Enoque, o outro, o que não era filho de Caim. A Bíblia apresenta duas linhagens paralelas, a do orgulho e a da fé, a da marca e a do altar. Essa divisão não desaparece com o tempo. Ela apenas se manifesta com outros nomes, outras culturas, outras formas. Está em Babel, onde se constrói uma torre para tocar os céus, não para buscar Deus, mas para fazer um nome para si mesmos. Está no Egito, onde faraós se veem como divindades. Está nos impérios que surgem e caem, sustentados por glórias humanas que ignoram a justiça. E está hoje onde a tecnologia avança, mas o coração permanece vazio. Onde o conhecimento cresce, mas a sabedoria falta. Onde há cidades, mas não há altares. A maldição de Caim não se limita à figura de um homem rejeitado por Deus. Ela se revela como um estilo de vida que rejeita a voz divina, que substitui a comunhão pela competição, a adoração pelo domínio, a humildade pela autopromoção. E o mais assustador, ela é confortável. O mundo de Caim oferece recursos, progresso, visibilidade, mas ao custo de uma vida sem direção. Uma existência errante que gira em torno de si mesma, tentando se justificar, tentando se proteger, sem jamais encontrar paz. A ausência de paz em Caim não está apenas em sua peregrinação física, mas na inquietação que nunca o deixa. A maldição que o marca não é um castigo comum. Ela é reflexo de um coração desconectado da verdade, um espírito que matou o próprio irmão e jamais conseguiu encarar esse ato com arrependimento. Mesmo depois de ser confrontado por Deus, Caim nunca diz, pequei contra ti. Seu foco é sempre ele mesmo. É grande demais o meu castigo. Sua culpa não se transforma em conversão, mas em queixa. Essa postura se repete geração após geração. Não é preciso matar com as mãos para repetir o erro de Caim. Basta carregar no íntimo a recusa de enxergar o outro como irmão. Caim matou por inveja, mas quantas formas modernas essa inveja assume? Ela está nas disputas silenciosas por reconhecimento, nos olhos que odeiam o sucesso alheio, nos relacionamentos corroídos por comparação. É uma competição constante, como se a vida fosse uma guerra de ofertas, onde a graça precisa ser conquistada e não recebida. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas nunca o rejeitou como pessoa. O problema nunca foi o altar, mas o coração. Quando Deus o interpela, oferece a chance de mudança. Se procederes bem, não serás aceito? Gênesis 4:7. Há um convite ao arrependimento, mas Caim escolhe a revolta. Ele prefere matar o irmão a corrigir a si mesmo. Essa escolha é sutil, mas letal, porque o mesmo convite ecoa até hoje. Quantas vezes o ser humano prefere destruir o que o confronta, em vez de se permitir ser transformado? É nesse ponto que a marca de Caim adquire um novo sentido. Não como um símbolo místico, nem como sinal externo de maldição hereditária, mas como metáfora de uma ferida espiritual que, ao não ser tratada, infecta tudo ao redor. Uma humanidade que se recusa a se ver como família acaba se ferindo de dentro para fora. Guerras, desigualdade, abandono, violência doméstica, racismo, fanatismo, todas essas chagas carregam, em alguma medida, o DNA da história de Caim. A marca não é a causa, mas o resultado visível de um distanciamento de Deus. E por isso, ela pode ser reproduzida, mesmo que invisivelmente. Pessoas que andam como errantes, mesmo cercadas de conforto. Vidas que acumulam bens, títulos, aplausos, mas vivem como fugitivas da presença divina. E, pior, sem saber exatamente o que perderam. Caim sabia que estava saindo de algo sagrado, pois conheceu a voz de Deus. Mas muitos hoje jamais ouviram essa voz, e por isso não percebem o silêncio. Enquanto isso, a alternativa continua sendo o altar, o lugar onde o homem reconhece que não é o centro, que não merece, que não é dono de nada, mas que pela graça pode se aproximar. O altar representa a rendição. Por isso, quem vive como Caim jamais se curva. Ele constrói cidades, canta, negocia, fabrica, mas não se ajoelha.
O orgulho é sua moeda. E a tragédia maior é que, aos olhos do mundo, ele pode parecer um sucesso. A Bíblia é intencional ao registrar que a descendência de Caim prosperou em atividades humanas. Eles não eram ignorantes nem marginais. Eram pioneiros, criadores, inovadores. Mas toda essa produção não impediu que se tornassem mais violentos, mais insensíveis, mais distantes da luz. A linhagem da espada cresceu em paralelo à cultura. E a pergunta que surge é: quanto do mundo moderno reflete essa mesma tensão? Na sociedade atual, onde a idolatria da performance é exaltada, muitos caminham como herdeiros inconscientes de Caim. Acreditam que a conquista pessoal justifica tudo, que o outro é obstáculo, não irmão, que a espiritualidade é irrelevante diante da técnica. É a civilização da cidade sem altar, do sucesso sem alma e, no fim, da solidão mascarada por brilho. Uma geração marcada, não por um sinal na testa, mas por um vazio que nenhuma cidade, canção ou ferramenta pode preencher. Há uma frase recorrente entre os que estudam profundamente a Bíblia: Caim foi o primeiro a sair da presença de Deus, mas não o último. E talvez essa seja a maior tristeza da narrativa. Porque, ao contrário de Caim, que ouviu diretamente a advertência divina, muitos hoje já nascem em um mundo construído por ele. Um mundo onde matar simbolicamente o irmão é aceito, onde o altar é apenas uma referência histórica e onde a marca é celebrada como identidade, não como tragédia. Mas nem tudo termina em tragédia. A história de Caim é também um alerta, e todo alerta é uma chance de desvio, de retorno, de transformação. O sangue de Abel continua clamando da terra, mas a voz de Deus também continua chamando o homem para voltar. E embora a marca de Caim represente um estado de afastamento, ela também aponta para um Deus que, mesmo diante do pecado, não destrói. Ele pune, sim, mas com misericórdia. Protege, ainda que o homem não mereça. Limita o mal, para que ele não se espalhe sem controle. Isso revela o caráter de um Criador que não anula o livre-arbítrio, mas nunca fecha a porta da graça. Caim viveu, se casou, teve filhos e construiu uma cidade. Mas sua história é uma existência que caminha sem reconciliação, uma vida fora do Éden e fora da presença. A maldição que carregava era, antes de tudo, ausência. A ausência de Deus, a ausência de paz. E essa talvez seja a pior herança. Uma geração inteira de descendentes que prospera materialmente, mas se afasta espiritualmente. E cada vez que essa escolha é repetida, a marca se reativa. Não como castigo místico, mas como sintoma visível de um coração endurecido. O Novo Testamento nos oferece um contraponto poderoso. Em Hebreus 12:24, está escrito que Jesus é o mediador de uma nova aliança e que o seu sangue fala melhores coisas do que o de Abel. O sangue de Abel clama por justiça, o de Cristo por perdão. A morte de Abel revela o crime, a cruz revela a cura. E é aqui que a maldição de Caim pode ser quebrada, não por mérito, não por obras, mas por um novo nascimento, uma nova natureza. Onde antes havia fuga, agora pode haver retorno. Onde havia ruína, pode brotar redenção. A pergunta que resta é: de que lado estamos? Muitos vivem convencidos de que são vítimas do mundo, mas carregam o mesmo espírito que levou Caim a levantar a mão contra o próprio irmão. Justificam seus atos, relativizam seus erros, terceirizam suas culpas. Mas a história de Gênesis não deixa espaço para meias-verdades. Deus perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4:9. E essa pergunta ecoa até hoje. Onde está o outro na sua vida? Você o protege ou o ameaça? Ama ou ignora? Serve ou explora? A maldição não é um destino inevitável. É uma escolha reiterada. Cada ação egoísta, cada palavra que fere, cada decisão que ignora a verdade é uma reencenação do mesmo erro original. Mas há uma saída. E ela começa no reconhecimento da própria falha, na humildade de abandonar a cidade que construímos com orgulho para buscar novamente o altar da rendição.
A cruz não é apenas símbolo de fé. É ponto de reencontro entre o homem e o seu Criador. É onde a marca de Caim encontra o sangue que redime. O que começou com um assassinato pode terminar com salvação. O erro de um homem não precisa definir a história da humanidade. Mas isso exige um olhar honesto, uma escuta sensível e, acima de tudo, um coração disposto a não repetir o ciclo. Caim é parte da nossa história, mas não precisa ser o nosso destino. Se você se sentiu tocado por essa reflexão, deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre esse tema tão profundo. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.